Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui nas informações, nas notícias do Mengão. Uma notícia de agora cedo. Gabigol tá liberado para jogar. O homem tá de volta ao Flamengo. Vamos acompanhar aqui a repercussão, a mídia falando dessa notícia aí. A volta, o retorno do Gabigol. Deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Um momento crueldade. Como diria cruel. Januário de Oliveira, Grande Januário. muito cruel, Eugênio Leal. Tá aí o que vocês queriam. Goleiro dentro da rede. Ele diria Ali também. o corpo estendido no E daí, chão. o que muito rubro-negro queria, já que você trouxe aí um belo gancho com o grande histórico Januário de Oliveira, tá aí o que o Gabigol queria e muitos rubro-negros também. Olha aí, redes sociais, anúncio oficial do Flamengo. O atleta Gabriel Barbosa está liberado para atuar nas competições disputadas pelo Clube de Regatas do Flamengo. A defesa do atacante conseguiu o efeito suspensivo por decisão unânime. Ele que estava suspenso só ia poder voltar em maio do ano que vem, né? Daqui a um ano, por tentativa de burlar o exame antidoping. Tentativa de fraude. De fraude no exame antidoping. Está liberado, pode voltar a treinar, pode voltar a jogar, até que uma nova decisão apareça. Certo, Breler? E aí? Certo, Abel, mas não significa que está absolvido, ainda será marcado um julgamento na instância superior que analisa esse tipo de caso de antidopagem. E o Gabigol agora ganha a possibilidade de voltar a jogar. Não podia nem treinar, então hoje ele já pode voltar ao centro de treinamento no Ninho do Urubu, pode voltar a fazer trabalho com os companheiros, precisa ver ali, retomar o ritmo, não só de jogo, mas de treino também. Mas para o Gabigol é ótimo voltar à ativa, ainda mais nesse momento dele no clube, de contestação, no momento em que perdeu o status de titular. E é muito bom para o Flamengo. O Flamengo sente falta do Gabigol, porque por mais que ele não viesse sendo o jogador decisivo que o torcedor rubro-negro se acostumou, a gente tem percebido que o Tite, nesse sistema, com essa filosofia de trabalho, de rodar, de poupar muitos jogadores, está carecendo de um cara como o Gabigol, de uma opção mais segura como ele. O Carlinhos acabou de chegar, vem de um desafio num sarrafo infinitamente inferior, que é do Nova Iguaçu. Começou jogando contra o Palmeiras, não foi bem, lembra o primeiro tempo? Até se adaptar, leva tempo, entender o que é o Flamengo, entender esse tipo de pressão, entender a ideia do Tite. E ele é um jogador de característica diferente do Gabigol. O Gabigol é o cara de mais mobilidade, sai da área. O Carlinhos se aproxima mais do Pedro ali, um centroavante mais fixo, de mais força física. Então, para o Tite, é realmente um alento poder voltar a contar com o Gabigol. Não vai voltar para o time titular, o status do Gabigol continua sendo de reserva, mas é uma ótima notícia para o Flamengo tê-lo de volta, ainda mais o Flamengo com essa rotação de poupar muitos jogadores e preservar como o Tite tem feito. Até porque antes mesmo da suspensão ele não vinha justificando jogar como titular. 2 gols em 8 jogos no ano de 2024, última participação, última atuação do Gabigol ainda na fase de grupos do campeonato estadual, do campeonato carioca, antes das finais. Mesmo as imagens que a gente mostrou aí, a gente teve que recorrer a um jogo com volta redonda. Quer dizer, está ficando muito longe, né? Que bom para ele, mas agora tem uma responsabilidade também, uma responsabilidade, suspensão à parte, tem a responsabilidade de retomar de onde ele parou. E onde ele parou não estava legal. Estava muito no moral da galera que pedia, a torcida gosta dele, tem todos os motivos do mundo para gostar dele, mas é uma retomada, e sempre lembrando o que o Breler falou, é um efeito suspensivo, né? É uma sombra ainda que paira, e uma suspensão que você falou, voltaria só em maio do ano que vem, mas na pior das hipóteses ele pode pegar 2 anos. Ainda tem uma luta do Flamengo aí para liberar o seu jogador desse problema. Eugênio Leal, Gabigol de volta, Eugênio. Eu concordo que o Gabigol não estivesse merecendo, quando foi suspenso, né, jogar, mas quero crer, quero imaginar, olhando de forma positiva, que isso que ele passou nesses dias em que ficou suspenso, afastado, tenha mexido lá com ele, né? Tenha
dado a ele motivação para voltar e assim, uma nova oportunidade de mostrar futebol, para arrancar forças de onde não tem. Vou mostrar que estou aqui. Porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer quando vier o julgamento definitivo. Acho até que, por ter conseguido o efeito suspensivo, há uma esperança. Porque o tribunal... Porque isso vem lá já do CAS, né? Essa decisão do efeito suspensivo já vem lá do tribunal que vai julgá-lo. É claro que são méritos diferentes. Uma coisa é julgar o efeito suspensivo, está julgando o efeito suspensivo, outra coisa é julgar o mérito da questão, se ele vai ser suspenso definitivamente ou não. Mas já mostra que, no mínimo, houve uma boa vontade. Sim, foi por unanimidade. Exatamente. Então, já há uma boa vontade para o caso dele. Isso já dá uma expectativa de algo melhor. Agora, cabe a ele dar o seu máximo para voltar a ser o jogador que ele foi até não muito tempo atrás. A gente sabe que ele tem potencial, ele sabe que ele pode entregar muito para o Flamengo, que tenha servido esse período aí como um susto para o Gabigol conseguir recuperar ali o futebol que ele já mostrou e que ele não vinha mostrando recentemente. Isso, e ver lá na frente o que vai acontecer agora. Mesmo que ele venha a ser suspenso, daqui até o julgamento, que ainda não está marcado, a gente não sabe quanto tempo tem. Que passa em 3, 4, 5 meses. Isso tudo vai sendo diminuído da pena, né? Não, é o tempo que ele vai estar treinando. E ele não vai estar mesmo que entre do futebol, exato. Porque quando ele está suspenso, como ele estava até ontem, não pode nem treinar com os companheiros no CT. Não, e você imagina, ele ficaria mais de um ano parado. Aí, depois, para voltar, para resgatar, é muito difícil. Então, pelo menos, se ele for suspenso, ele terá agora um período para dar um gás, né? Dar um oxigênio e tal. É muito boa essa notícia para o Gabigol e acho que pode ser boa também para o Flamengo, porque a gente vê aí a dificuldade que o Flamengo tem quando não conta com o Pedro no ataque, né? O Carlinhos até agora não respondeu, o Flamengo não tem um jogador para aquela função e o Gabigol pode entrar e, diante dessa sequência de jogos, né? Ele não vinha jogando muito porque o calendário de início do ano permitia que o Pedro jogasse quase sempre. Agora o calendário apertou, era justamente a hora que que o Flamengo precisava mais dele. E ele voltando agora, espero que ele tenha mantido a forma e tal, ele pode de repente já entrar em breve no time e poder ajudar o time dentro de campo. Está precisando, hein? O time está precisando de alguém com as características dele. E na hora da renovação, né? Na hora do vamos ver. Como é que essa hora da renovação já faz tempo que começou e não avança, então, né? Mas aí é mais um elemento. Meio né? do ano já pode assinar pré-contrato, é isso? Ele jogando, ele tem mais argumentos para negociação. E dificilmente, a não ser que um outro clube resolva correr um risco gigantesco, alguém vai assinar com o Gabigol nessa situação, com julgamento pendente, podendo pegar uma suspensão. Pode ser que a negociação tenha previsto isso em contrato, de abater vencimentos durante a suspensão do Gabigol, mas fica difícil para o Gabigol buscar um novo caminho que não seja o Flamengo nessa situação. Então, isso pode até, ele voltando a jogar, voltando a corresponder em campo, isso pode facilitar e desatravancar essa negociação. O presidente Landim deu declaração, deu entrevista essa semana, falando que nunca houve um aval dele como presidente para a renovação do Gabigol. Então, o Gabigol ali, ele tinha uma sinalização da diretoria de que iriam aceitar a proposta, de que estava tudo certo, mas o presidente deu ali a palavra de que ele nunca assinou nada, nunca teve um documento ou uma palavra do presidente Landim certificando que o Gabigol, que o contrato seria renovado. E aí o Landim, ele fala uma coisa que é plausível, que para o Gabigol é um ótimo negócio ficar no Flamengo até o fim da carreira, porque o Gabigol já não é mais nenhum menino, o Flamengo é o clube que, embora ele tenha sido revelado... Não é nenhum menino, mas é jovem ainda. Sim, é jovem, tem uma estrada longa, mas teria dificuldade, por exemplo, de pegar um time da primeira prateleira da Europa. Não, isso aí para mim já foi. Essa é a dificuldade. Já passou a chance dele. Então, pensando até no cenário, nessas perspectivas que o Gabigol tem, o Flamengo é o clube na carreira onde ele mais se identificou. E por 27 anos, tá, o Gabigol? 27 anos. Então, por mérito se identificou e com 27 anos, com a idolatria que ele tem no clube, o melhor caminho seria ficar e, eventualmente, fazer um sacrifício financeiro, que não seria um sacrifício financeiro tão grande assim, para permanecer
e para estabelecer essa dinastia, essa era Gabigol por mais tempo, quem sabe ganhar mais títulos. Então, é um raciocínio plausível do presidente Landim nessa barganha com o atleta. Agora, o Landim é muito infeliz quando ele faz a comparação com o Zico. Porque eu não acho absurdo, para a geração que viu o Gabigol, colocar o Gabigol ali numa discussão sobre o Zico. Pô, quem é maior? Viu o Gabigol e não viu o Zico. Exato. Só isso justifica mesmo. Não, não ter visto o Zico. Mas, prof, eu não digo nem como jogador. O Zico era um jogador mais completo que o Gabigol, mais plástico, era mais completo. Mas os feitos do Gabigol são tão grandes a ponto da gente debater. Há o espaço para isso. Mas o Landim, ele acaba sendo infeliz nas palavras quando ele fala: o Zico vai passar, como se fosse ali. Pô, daqui a pouco as pessoas vão esquecer o Zico. O Zico, mesmo quem não viu jogar, sabe o tamanho, sabe o que ele representa para a história do Flamengo. E é, no mínimo, deselegante para o presidente de um clube como o Flamengo, de certa forma, querer... Usar o Zico usar o Zico como barganha para convencer o Gabigol e, de certa forma, diminuindo o que foi o Zico ou dando a entender que o Zico... Então, quem diz o Zico, quem foi o Zico? E eu entendo. Nossa, o Gabigol se conquista mais 2 Libertadores, quem sabe ganha um Mundial, amplia recorde de gol, de artilharia pelo Flamengo. Ele não ultrapasse o Zico na história do Flamengo. Pode acontecer, mas para o presidente do Flamengo, pela forma como colocou, é no mínimo uma infelicidade. E tem um acerto do Landim ao colocar que o Gabigol, para o Gabigol, para a carreira dele, é melhor permanecer e, quem sabe, até encerrar a trajetória no Flamengo, mas há infelicidade dessa comparação com o Zico. Muito bem, então essa é a notícia. O Gabigol, muito provavelmente hoje, já deve treinar e se reapresentar. Vocês viram, inclusive, a bela arte ali. Foi o próprio Gabigol que postou nas redes sociais, no Instagram, ele correndo como se estivesse voltando ao Maracanã, né? O pessoal que ele contratou, que trabalha com ele, é um pessoal que ficou bonita aquela arte, não ficou? Já deu polêmica, as artes do Gabigol já deram muita polêmica. Mas essa aí, inclusive com o Zico. Tem polêmica nessa? Não, é bonito. Bonito, eu achei bonito. Parece um videogame, assim. Deve ser inteligência artificial, olha aí, ó. O que está sendo compartilhado bonito, aí, né, nas redes sociais é uma enormidade, né? Porque o Gabigol, assim, essa comparação, qualquer comparação, Abel, entendeu? Qualquer comparação, ela acaba sendo injusta. Parece videogame mesmo. Gabigol não é o Zico dos tempos modernos. Não é. O Gabigol eu nunca falei isso. Não me acuse que eu não falei isso. Essa não é. Ele está correndo com a camisa 10 do Zico. A camisa 10 do Flamengo é do Zico. Mas não cria polêmica nesse vídeo que não tem nada demais. Não tem polêmica nenhuma. Um vídeo legal, comemora essa possibilidade dele voltar a trabalhar, voltar a jogar. Nada contra. Com chuva, olha lá. E aí ele chega no Maracanã, né? É um estádio estilizado, mas representa o Maracanã ali. Mas os urubus, é a torcida, né? Sim. Os urubus formam o Gabigol comemorando. Sim. Agora, ativo. Embora ele não seja o Zico, ele tem um peso na história do Flamengo, gente. Opa! Indiscutivelmente, ele é o maior ídolo do Flamengo pós-Zico. Eu acho que é isso aí, a questão agora você falou. E aí, quando você vai buscar uma referência de ídolo, você vai buscar o Zico. E ele, se continuar a sua carreira no Flamengo, resgatando o futebol que ele já jogou, entendendo que esse momento agora pode ser um momento de oscilação, que acontece na carreira de muita gente, se o Flamengo voltar a vencer, ele voltar a ter protagonismo em vitórias do Flamengo, como ele teve nas 2 Libertadores recentes que o Flamengo ganhou, ele vai ser marcado na história do Flamengo para essa geração. Porque grande parte dessa geração não viu o Zico jogar. Então, o futebol é muito disso. Então, a geração, por exemplo, do Apolinho e o Astor Rodrigues, que deve estar vendo a gente lá. O ídolo do Apolinho, enquanto torcedor do Flamengo, era Evaristo de Macedo. Depois ele viu o Zico, mas assim, aquela coisa da infância e da adolescência que você está vendo o ídolo ali crescer. Então, houve outros ídolos na história do Flamengo, em épocas diferentes,
E a geração dos anos 70 a 80 foi muito marcada pelo Zico, porque foi o momento que o Flamengo começou a ganhar título brasileiro, ganhou uma sequência de títulos estaduais, ganhou Libertadores, ganhou o Mundial. Foi a geração que mudou o patamar do Flamengo como clube. Ficou muito marcado. O Flamengo já era muito popular. Sim, mas como um clube de conquistas, de expressão, foi a virada de chave. O ídolo do Zico era o Dida. O Flamengo teve o Leônidas da Silva, gente. Leônidas da Silva foi um fenômeno do tamanho do Neymar. O futebol é assim. O meu filho mais novo, por exemplo, Davizinho, brasileiro, tem camisa da seleção brasileira, mas ele tem camisa da seleção da França. Ele adora ver a França, ele ama o Mbappé, mas ele não viu Zidane, ele não viu Michel Platini. Tudo isso é sempre relativo. O Gabigol está no panteão. Um cara que vira uma final de Libertadores com 2 gols no período de tempo que ele fez isso, e ainda dá mais uma Libertadores para o clube fazendo o gol do título novamente? Sem contar o brasileiro, Copa do Brasil. E na Libertadores o clube perdeu, ele também fez gol. Para essa meninada de 15 anos, 10 anos, que vai ser uma meninada que vai seguir sendo do Flamengo no futuro, a referência vai ser ele. É claro que essa meninada vai saber quem foi o Zico, mas não viveu a emoção da era Zico, está vivendo a emoção do Flamengo atual, que é um Flamengo muito forte. É um Flamengo que já ganhou 2 Libertadores, já ganhou 2 brasileiros, já ganhou Copa do Brasil, está aí, 2 também, Copas do Brasil. Campeonatos estaduais. Campeonatos estaduais nesse período. Então, é um momento muito importante da história do clube, e dentro desse momento, ele é o maior protagonista, não só porque faz gols decisivos, mas também pela personalidade dele, que se aproxima muito, né, do torcedor do Flamengo. Então, ele precisa ser respeitado pelo que ele é, e eu acho, vou falar o que eu já falei outras vezes, é importante que o Flamengo valorize o Gabigol internamente, porque esse tipo de ídolo é difícil você criar, e é muito mais difícil você ver esse tipo de ídolo jogando contra você. Então, que eles se acertem, que eles cheguem a um bom termo, porque é importante para ambos, para o Gabigol e para o Flamengo. Mudando de assunto, falamos muito... Tá aí, galera. Ótima notícia para o torcedor do Flamengo. O retorno do Gabigol, né, que consegue liberação para jogar, para voltar a jogar, conseguindo esse efeito suspensivo. Uma ótima notícia, né? Essa notícia que veio logo hoje cedo. Grande notícia para o torcedor que já estava com saudades, né, do Gabigol. Ele que não estava vivendo o seu melhor momento antes de ser suspenso, mas é um grande jogador e uma ótima opção, né, para o Flamengo. O Gabigol estava fazendo muita falta. O Flamengo até contratou o Carlinhos do Nova Iguaçu, mas é um jogador, né, que não conseguiu, teve oportunidades até contra o Palmeiras, ele entrou de titular, mas não conseguiu jogar um bom futebol, e o Gabigol é uma ótima opção. O Tite com certeza vai continuar com o Pedro de titular, mas agora tem o Gabigol e o torcedor, né, se o Pedro não for bem ali nas partidas, o torcedor já vai começar a pedir o Gabigol, começar a pegar no pé do Tite. Já estão pegando, né, porque o Flamengo não está jogando um bom futebol, o torcedor está reclamando, e reclama com toda a razão, né? O Flamengo vem de 2 derrotas seguidas, perdeu da Libertadores, perdeu no Brasileiro, tem que dar uma resposta para o seu torcedor. O Tite, né, tem que achar soluções para fazer esse time jogar. E agora ganhando mais essa ótima opção, que é o retorno do Gabigol, um jogador que a torcida adora, né? O Gabigol é um jogador que tem a sua história, ídolo, está de volta. Torcendo para que o Flamengo, a partir de amanhã, nesse jogo contra o Amazonas pela Copa do Brasil, já faça uma melhor partida, já encaminhar, quem sabe, essa classificação da Copa do Brasil. Vai jogar em casa, no Maracanã, vai contar com o apoio do seu torcedor. E agora com essa ótima notícia, que é o retorno do Gabigol. Se o Pedro não estiver indo bem, o Tite tem essa ótima opção aí, que é o Gabigol, para essas próximas partidas, né? Uma grande notícia mesmo, que é o retorno, né, do Gabigol. Passou aí alguns dias sem poder jogar, não estava frequentando nem o CT, o Ninho do Urubu não podia frequentar, não podia treinar, mas agora conseguindo essa liberação para jogar, e o homem está de volta, né, ao Flamengo. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like para fortalecer o trabalho. Obrigado a você que assistiu até o final, valeu e até a próxima, galera.